Vocês me pediram e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Bom, a gente precisa entender primeiro que o transtorno é uma doença e uma doença psíquica, onde nós precisamos compreender e entender que precisa de tratamento adequado. Tanto tratamento medicamentoso como tratamento com psicoterapia. Não tem como ser feito só em uma modalidade, tá, pessoal? A gente precisa fazer com o médico e precisa ser feito com psicoterapia, porque aqui nós vamos falar sobre comportamentos e também uma questão cerebral. Bom, pessoal, o TOD, para quem não sabe, que é o transtorno opositor desafiador, é um transtorno onde a gente tem alguns déficits e que essa criança muitas vezes apresenta comportamentos de muita irritabilidade e de descontrole. Esses comportamentos, para a gente diagnosticar, ele precisa ser entendido aí, então, num período de 6 meses, no mínimo, para que a gente possa observar quantas vezes esse comportamento acontece, quais são os ambientes que esse comportamento acontece e quais são as pessoas que essa criança desafia? É só os pais? É a escola? É a escola e os pais? Em outros ambientes isso não acontece, para que a gente possa então trazer um diagnóstico com muita qualidade. Um outro ponto para a gente também pensar é que nenhum diagnóstico é feito do dia para a noite. Precisa ter um acompanhamento, precisa ter um processo. E esse processo acontece com as vindas aí da criança para o consultório, para que a gente possa avaliar junto com uma equipe multiprofissional. Eu sempre friso muito o quanto é importante as equipes multiprofissionais estarem aí para a gente poder, então, trabalhar a melhor maneira possível. Bom, afinal, quais são os prejuízos? Por essa criança ter muita dificuldade de aceitar regras, de aceitar ser mandado, a gente observa um déficit acadêmico muito grande, onde ela muitas vezes baixa o seu rendimento escolar porque não consegue aceitar que ela tem que fazer determinada atividade. Um outro prejuízo é um prejuízo social. Essa criança tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque afinal, como a gente se relaciona se eu só entendo que o outro é culpado? Um outro ponto também é baixa interação em atividades lúdicas. É uma criança que não gosta muito de atividades lúdicas, porque atividades lúdicas é você perder o controle na brincadeira. E muitas vezes essa criança quer atividades onde ela precisa ter controle a todo momento. E por último, a gente fala sobre atitudes opositivas, que é razão e incoerência percebida. Então, é quando aquela criança ela tem uma dificuldade de entender que aquele adulto exerce um papel de autoridade. Diante disso, caso vocês percebam que o seu filho esteja passando por isso, ou alguém que você conhece, não esqueça de orientar essa pessoa a buscar uma ajuda.